Aproveitando que os irmãos estão de pé, abra sua Bíblia no livro de Deuteronômios, capítulo de número 25. Livro da segunda lei, a palavra Deuteros. Segunda, Nômios, lei, livro da segunda lei. Não é que é escrita uma segunda lei, mas é a segunda promulgação, a continuação da lei, que ela é contida nos 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Pentateuco, escritos por Moisés, dados por Deus, direcionado, da qual ela contém leis, mandamentos e ordenanças para o povo de Deus. E esse livro, Deuteronômios, ele leva este nome porque ele é uma continuidade, aonde se dá continuidade ao que estava escrito em Levítico, Números, e se dá continuidade no livro de Deuteronômios. Capítulo de número 25. Obrigado, irmão Hugo. O som tá bom, retorno aqui que tá gostoso, obrigado. É bom te ver aí de novo nesse lugarzinho. É bom lhe ver aí, viu? Queridos, Deuteronômios 25, versículo de número 17, diz assim a palavra do Senhor. Lembra-te do que fez Amaleque no caminho quando saíste do Egito. Como ele saiu ao encontro no caminho e derrubou na retaguarda todos os fracos que iam após ti, estando já cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Será, pois, que quando o Senhor Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança, para possuí-la, então apagar-se-á a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não esqueça disso, porque Deus não esquece. O homem esquece, mas Deus não esquece. Diga para a pessoa do seu lado aí, o homem esquece. Ele esquece do que promete, ele esquece dos seus pactos, ele esquece dos seus votos, ele esquece do seu compromisso, ele esquece das suas orações, mas Deus nunca esquece. Podeis assentar, queridos. Quando eu falo disso, eu fico lembrando, irmãos, quando vai chegando dezembro, nós já começamos a preparar o que vamos dizer para Deus. Deus, esse ano de 2023 eu não fiz nada. Esse ano de 2023 foi um ano difícil para mim, eu não ganhei nenhuma alma, eu não evangelizei ninguém. Esse ano de 2023, Senhor, eu fiz isso, mas eu prometo que no ano de 2024 vai ser diferente. Mas nós esquecemos que nós prometemos isso no 2020, nós prometemos isso no 2021, nós prometemos isso no 2022, e a gente vem prometendo, e todas as vezes nós prometemos e nós esquecemos. Mas entenda uma coisa, tudo está registrado diante de Deus, nada passa desapercebido aos ouvidos do Senhor e aos seus olhos. Deixa do jeito que estava, eu vou tentar segurar um pouquinho aqui, eu sei que isso, porque senão eu ainda vou pregar sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite, senão chego no final, eu estou só o pó da gaita, como diz o povo. Dou glória a Deus por esse tema, eu vou buscar até achar. Parece que o texto que nós lemos, parece que ele está fora do tema. O que tem a ver, eu vou buscar até achar, com o texto lido, aonde o Senhor promete vingança para Amaleque, que foi uma pessoa sagaz, foi um rei sagaz, que trabalhou para destruir o povo de Deus. O Senhor está falando, irmãos, com Moisés. O Senhor está usando Moisés para falar com o povo e dizendo, olha, diga ao povo que eu anotei o que Amaleque fez, de como ele perseguiu e ele trabalhou pela retaguarda, buscando os fracos, os desanimados, os retardatários, os que estavam separados, os que estavam longe, os que estavam só, desapercebidos, desatentos, e foi ferindo o meu povo pela retaguarda, e trouxe para Israel um grande prejuízo. Esse texto de Deuteronômio está fazendo referência a Êxodo 17. Quando o povo sai do Egito, quando o povo caminha, eles chegam num lugar chamado Meribá, na região de Refidim, no deserto de Refidim, e o povo está sedento. O mesmo povo que viu Deus abrir o mar, o mesmo povo que viu maná descer do céu, o mesmo povo que viu coluna de fogo, é o mesmo povo que agora com uma memória curta. Por quê? Porque eles tinham acabado de passar uma prova semelhante a esta, queridos. Falta de água, Êxodo 17.
Eles tinham passado uma prova, porque depois que eles atravessam o mar, eles vão caminhar 3 dias sem água, e eles vão chegar num lugar onde chama Mara, e eles também vão murmurar. E Deus vai dar uma ordem, um lenho vai ser jogado, a água vai ser transformada de amarga para água que seja potável, e eles vão beber, e eles vão cantar, e vão glorificar, e eles vão continuar, mas eles vão chegar nessa região do Refidim, aonde o deserto torna-se mais tenso, e o povo está mais cansado, e o povo está sem água e clama por Moisés, e eles não é um clamor apenas de dizer: Moisés, nós estamos com sede. É um clamor a ponto de querer apedrejá-lo. E Moisés sentiu o peso disso, e ele vai para Deus e disse: Deus, eu não sei o que fazer, esse povo vai acabar me apedrejando, eu não sei o que fazer, eu não tenho água para dar, são quase 3 milhões de pessoas. Pastor, como que o senhor sabe que é quase 3 milhões? Porque a Bíblia diz que saíram do Egito 600 mil homens que empunham a espada, fora velhos, crianças e mulheres. No final da matemática dá quase 3 milhões de pessoas carregando seus animais, carregando toda a sua bagagem. E eu não tenho água para dar a essa multidão. E o Senhor disse: então faz o seguinte, pega o cajado que você tem na mão, sobe, chega perto do Monte Horebe, caminha um pouco, e você vai ver uma rocha. Fica tranquilo, porque eu vou estar sobre aquele monte. O que é que Deus estava dizendo? Moisés, fica tranquilo, porque eu já teria ido à sua frente. Irmão, o milagre não vai acontecer porque você chegou no lugar. O milagre vai acontecer porque Deus já chegou à sua frente. O milagre não acontece porque eu cheguei aqui. O milagre acontece porque Deus chegou aqui primeiro do que nós. Aleluia, eu quero que você entenda que antes que você saiu da sua terra, antes que o pastor Sebastião saiu do Brasil, Deus já saiu à frente, e Ele já está sobre o monte para dizer: pode vir, porque aqui quem vai fazer o milagre sou eu. Eu não sei o que acontece na sua vida e o que você passa, mas uma palavra eu tenho de Deus para o seu coração: Deus já saiu à sua frente, então milagres vão acontecer. Não precisa de microfone. Milagres vão acontecer, porque quando Deus vai à frente, irmãos, não há barreira que aguente, não há impossível para Deus. Quando Deus vai à frente, aleluia. Moisés leva o povo. Quando eles chegam na região, irmãos, Moisés pega o cajado e ele fere a rocha, e o povo bebe água e continua a sua jornada. Mas em meio a esse continuar a sua jornada, alguém começa a se afastar. Um povo começa a andar um pouco mais distante. Os fracos, alguns desanimados, alguns doentes, começam a andar distante. Vamos colocar o nome de rebanho, do rebanho de Israel, que caminhava para a terra prometida. Alguns começam a andar um pouco mais desapercebidos, desatentos, um pouco mais distantes. E o que Amaleque faz? Ele começa a colocar armadilhas na retaguarda e a pegar os fracos, começa a tirar, e foi ferindo os fracos, e foi dizimando o povo, começando pelos fracos, começando pelos desanimados. E está aí o perigo, irmão, de crentes desanimados. Eu me preocupo muito, pastor Celestino, pastor Agoré, quando um crente chega para mim e diz: pastor, eu estou muito desanimado, porque eu sei que o desanimado é alvo de Amaleque. Pastor, eu estou fraco. O fraco é alvo do inimigo. O inimigo não vai atingir o crente que está no jejum, irmão. Vocês estão comigo, amém? O inimigo não vai peitar, ele não vai entrar cara a cara com o crente que está na madrugada. Ele não vai entrar cara a cara com o crente que está passando 3 dias no óleo, irmão, no azeite, na unção. Ele vai pegar aquele que está fraco, ele vai pegar aquele que está desanimado, aquele que tem muito tempo que não ora, que não consagra. Este é o alvo do inimigo. E o que tem a ver essa palavra? O que tem a ver é que você vai buscar a Deus até encontrar a força que você precisa. Aleluia. Aleluia. Se você chegou fraco, se você chegou a dizer: eu estou tão fraco, comece a entender que você é o primeiro alvo do inimigo. Comece a entender que você é o primeiro que ele já está sondando.
Entenda isso. Porque a Bíblia diz no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8, aleluia, vigiai e orai, porque o vosso adversário, Satanás, ele anda como um leão ao derredor. Ele não vai no meio não, pastor. Ele não vai no meio, porque no meio está o Senhor. Ele não vai no meio, porque no meio estão os valentes. Tem valente aqui, irmão? Aleluia, se você dá para dar um glória a Deus, vou fazer igual a esposa do irmão. Dá um glória a Deus melhor aí se tem valente. Aleluia, porque tem tanta gente desanimada que até para dar um glória a Deus é gemido. Aleluia. Ele não vai no meio. Ele não entra no meio, porque no meio estão os valentes. No meio estão os guerreiros. No meio está a linha de frente que topa qualquer parada, que enfrenta qualquer... Ele vem ao derredor. Porque ao derredor ele vai encontrando aquele que está meio dúvida da salvação. Ao derredor ele vai encontrando aquele que diz: eu não sei se eu saio da igreja, se eu fico na igreja. Ao derredor ele encontra os magoados. Estou magoado, estou ferido, a igreja me feriu. E eles são os feridos da igreja, são os magoados da igreja. Vai para o culto, estou muito magoado. E o inimigo vai só ao derredor. Ele mira os feridos. Ele põe por alvo aqueles que estão. Sabe, pastor, mas ele não entra no meio. Não entra, irmão. No dia que ele quis entrar no meio do rebanho, ele encontrou um menino lá de uns 16, 17 anos chamado Daniel. Catou na barba, pegou numa boca de um lado do outro e rasgou ele pelo meio. Quando o leão quis entrar no meio, encontrou Daniel. Quando o leão quis entrar no meio, encontrou Sansão. É por isso que ele não entra no meio. Ele vai só pela retaguarda. Ele vai só ao derredor. Ele fica sondando. Irmão, ele não dá uma volta só não. Ele constantemente rodeia. A hora que se afastar é a hora. Quantos obreiros, quantos homens de Deus chegaram nesse país cheio de fé, cheio de ânimo. Quantos crentes que eram líderes de conjunto no Brasil, participavam do louvor, estavam, aí muda, vem para a Europa, chega aqui, não tem tempo para ir para a igreja, não posso ir na quarta, não tenho força para ir na sexta, estou cansado para ir no domingo. Esse domingo não deu, mas no outro também não dá. Esse domingo eu não pude ir, mas também no outro eu não vou poder. E aí passa, e não toma uma ceia. Ah, irmão, não toma outra ceia. O passo já diminui, ele já não consegue acompanhar os outros, ele já não consegue seguir o fluxo. Eu não sei o que eu estou falando, aleluia. Eu sei que o Espírito de Deus, eu não sei para quem eu estou falando, eu sei que o Espírito de Deus me trouxe com esta palavra hoje, irmão, aleluia. Ele já não consegue acompanhar os passos, ele já não consegue seguir o fluxo, e ele vai ficando, e de repente o diabo vem, como diz a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 1. Portanto, nós que estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço. O inimigo começa a embaraçar. Ele começa a embaraçar. Amaleque arma armadilha. De repente o crente está embaraçado, irmão. De repente quem não bebia começa a beber. Quem não fumava começou a fumar. Quem orava já não ora mais. Quem cantava já mudou, está cantando agora. Agora não, irmão, já mudou. Por quê? Porque o Amaleque chegou. Mas a palavra de Deus nesse tema: eu vou buscar até eu encontrar. Pastor, eu estou sem força, mas eu não vou ficar para trás, eu não vou ficar perdido, eu vou buscar até encontrar. Oh, aleluia. Os dispersos sempre são o alvo. Vocês já assistiram aquele Discoveries de bicho? A saída, eu estava vendo essa semana, eu e minha esposa, nós estávamos vendo a travessia dos gnus, da manada dos gnus, pelo Senegal, ali pela África, pelo Serengeti, melhor dizendo, em busca dos rios. São centenas que vão, são milhares que vão. E os leões, eles ficam ao redor, eles não entram no meio. Se eles entrarem no meio da manada, eles são pisoteados. Se eles entrarem no meio da manada, eles já encontram os líderes ali, irmão, já pronto para pisotear. E o que eles fazem? Eles ficam às espreitas. Os menores, os mais fracos,
Os doentes são os primeiros que eles alcançam. E eles, quantas vezes eles não alcançam, mas eles vão cercando eles e vão separando eles do rebanho. Irmão, você não entende a estratégia. Eu vim como um profeta de Deus aqui. Você está pensando que não congregar é uma opção sua? Não, não congregar é uma artimanha de alguém que quer te separar para matar. Não orar, não jejuar, não tomar a ceia é uma opção minha, não é sua não, irmão. Porque quem é doido, quem é que perdeu o juízo de saber que se eu não tomo ceia aqui, eu não tomo ceia lá? Quem em sã consciência vai perder a comunhão por livre escolha? Não é escolha, é artimanha de Amaleque para te separar do rebanho, para enfraquecer você e para atingir você. E eu faço o que, pastor? Se levanta, irmão, cansado, rebentado, mas fica no meio do rebanho. No dia, eu vou falar, no dia que você chegar aqui tão cansado, encosta no ombro do varão ali, fala, empresta o ombro aí, varão, eu tô cansado, mas da beira que eu não fico, porque eu vou buscar até encontrar. Aleluia. Oh, aleluia. Os dispersos. Você já viu, pastor? Nós estamos vivendo dia de crentes dispersos. Crentes que não precisam de igreja para servir a Deus. Crentes que não precisam de igrejas. Eu caminho sozinho, irmãos. Caminhar sozinho nunca deu certo para ninguém. Caminhar sozinho nunca deu certo para crente. Nem Jesus gostou de caminhar sozinho. Ele começou sozinho, ficou uns dias e disse, não, esse negócio de ficar sozinho não dá certo não. Pedro, João, vem comigo. Tiago, Tomé, Alfeu, vem comigo. Caminhar sozinho. Nem Jesus gostou de caminhar sozinho nesta terra, irmão. Ele já chamou logo 12, ele disse, não, 12 tá pouco. Vou chamar 70, depois foi ele... Uma multidão, porque nem Jesus gostava. Se nem Jesus andou sozinho, você quer ficar andando sozinho, querido? Disperso, congrega de vez em quando. Você vai sair daqui com essa palavra hoje no seu coração queimando. Se eu ficar só, o inimigo vai me destruir. Se eu ficar só, o inimigo vai me achar. Mas quando eu estou no meio do rebanho, por que eu preciso estar junto? Por que eu preciso estar no meio? Porque Jesus disse que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, o que tá, irmão? Eu estou. E eu vou te dizer um segredo, pastor Hélio. O inimigo não tem medo dos seus cabelos brancos, ajeitados, bonitos. Quem me dera ter um. Quem me dera, os meus são mais covardes, pastor. Eles, quando tem medo de ficar branco, eles já pulam fora logo. Eles abandonam o barco, bando de covarde. Eles não têm jeito. Mas o inimigo não tem medo dos meus cabelos brancos, da minha calvície, da minha gravata, dos meus esboços. Ele não é isso que ele respeita, irmão. Ele respeita aquele que está no meio. O medo dele é porque alguém que está no meio tem todo o poder. O respeito, o que faz ele ficar ao redor, mano. O que faz manter ele ao redor distante é porque quando ele olha no meio, aquele que está maior vai caminhando no meio. Ele disse, no meio eu não posso, ele está lá. Quero ver chegar perto dele, irmão. Eu quero ver arrancar. Ele mesmo disse, antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ninguém tira, eita, diga para a pessoa do seu lado, se você estiver no meio, ninguém tira você. Não tem capeta no inferno que te arranque da onde Deus está. Aleluia. Aleluia. Nunca houve na Bíblia um conselho para mim andar só. Eclesiastes capítulo 4, no versículo de número 12, a Bíblia diz assim: é melhor 2 do que 1. Porque se um opor, 2 lhe resistirão. Se um cair, o outro o levanta. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Sozinho você é presa fácil, sozinho você é alvo. Mas quando você está no meio do povo, aleluia, a Bíblia diz assim: o maligno não lhe toca. Não fique só, não se separe. Pastor, no meu trabalho, procura crentes.
Na minha escola, procura crentes, se envolve com crente, esteja no meio dos crentes, crente de verdade. Se for meia boca, sai fora dele, que é melhor sozinho do que mal acompanhado também. É melhor sozinho do que mal acompanhado. Mas não fique fraco, não fique fraco. A Bíblia diz assim, olha, diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. O apóstolo Paulo, ele escreve em Filipenses capítulo 4, versículo 16: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmão, você e Deus é a maioria. Você e Deus é a maioria. Você sozinho não é nada. Porque o próprio Jesus, ele disse assim, olha, sem mim nada podeis fazer. Sem mim você não é nada, você não pode nada. Mas ele, quando ele nos coloca, aleluia, junto com ele, aí a situação muda. Então sem ele eu não sou nada, mas com ele eu sou maioria. Com ele eu posso dizer o que a Bíblia diz, aleluia, com ele eu sou mais do que vencedor. Tem mais do que vencedores aqui hoje. Com ele, não é sozinho, é com ele nós somos mais do que vencedores. Quando a Bíblia diz eu posso todas as coisas, não está dizendo só você não pode nada. Ele diz eu posso todas as coisas nele, com ele, ligado nele, andando com ele, vivendo com ele, comungando com ele. Eu posso junto com ele. Aleluia. Glória a Deus. Busque até achar. Porque quando você encontrar a presença de Deus, o inimigo tem que se afastar, irmãos. Quando você encontra a presença de Deus, o inimigo ele foge. Está escrito no livro de Tiago, capítulo 4, versículo de número 7. Resisti, pois, ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando você se achega a Deus, o início do versículo diz, achegai-vos a Deus. Às vezes eu quero me achegar só às pessoas, eu quero contar os meus problemas para as pessoas, eu quero a ajuda das pessoas, e Deus está dizendo, eu estou com a mão estendida, e você procura de A, procura de B, conta o seu problema para a mãe, liga para o Brasil, passa 2 horas no WhatsApp contando o problema, deixa a coitada da veinha mais doente do que já está preocupada com você, mas você não tem coragem de gastar o seu tempo e dizer, eu vou chegar a Deus, eu vou levar para Deus os meus problemas. Irmão, não leva o teu problema para tua mãe no Brasil, ela não vai resolver. Leva o teu problema para aquele que está com a mão estendida e que tem poder para resolver os seus problemas. Achegai-vos a Deus, se aproxima de Deus, gaste tempo na presença de Deus, gaste tempo na oração, não vive só, não ande só. Pastor, mas está tão difícil de achar. É difícil mesmo, irmão, é difícil mesmo. Eu vou dizer com sinceridade para você, a presença de Deus é difícil de achar. Por quê? Porque a presença de Deus, irmãos, é para quem busca de verdade. Buscar-me-eis, está escrito em Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Vocês estão fracos. Vocês nem já nem almoçar, direto tomar café. Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Irmão, então busca até achar, porque quando você achar a Deus, tudo quanto é inimigo que vai sair por terra, tudo quanto é inimigo vai fugir. A Bíblia diz que por um caminho o teu inimigo virá, mas por 7 caminhos ele vai fugir. E não é porque você não, irmão, é porque quando ele vier por um caminho, ele vai encontrar na tua vida aquele que é maior. E por 7 caminhos, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes. Pastor, se os dispersos são alvo, então o que eu preciso? Eu preciso de decisão. Eu preciso de decisão. Que decisão? Buscar ao Senhor até achar. Eu já trabalhei com pessoas, irmãos, que chegaram para mim e disseram, pastor, eu não consigo chorar no culto. Eu não entendo por que as pessoas choram, por que as pessoas... Eu falei, dobra o teu joelho. E só levante de lá quando Deus esmiuçar o teu coração e você não conseguir mais nem falar, só chorar. Mas a pessoa passa 5 minutos, irmão. 5 minutos não funciona, não. Eu tenho 33 anos aí caminhando na fé, 33 anos que eu aceitei Jesus. 5 minutos eu posso dizer para você com propriedade, 5 minutos não resolve não, pastor.
5 minutos, 10 minutos de oração, irmão, eu ainda estou tentando aquecer ainda. 10 minutos eu ainda estou tentando agradecer. Eu estou olhando para mim, 10 minutos, 15 minutos. Quando começa de meia hora, 40 minutos, já começa a esquentar um pouquinho. Aí já começa, o olho já começa a ficar mais... E não precisa pôr o dedo no olho para chorar não, irmão. A glória vem e desce. E a alegria do Espírito é tão tremenda que de repente você está em lágrimas diante do Senhor. Mas não desista. Faz propósito, nós estamos falando de decisão. Eu vou buscar até achar. Eu quero sentir isso, então eu vou dobrar o meu joelho. Vocês se lembram do que foi dito em Pentecostes? Ficai em Jerusalém. Mas alguns ficaram 1 dia, 2 dias e perderam a oportunidade. Mas quem ficou até o fim foi revestido de poder. Aleluia. Não deixe o desânimo te afastar. Não deixe a mágoa te afastar. Essa é uma frase comum, a mágoa me afastou. Mas o mundo fala mal, irmão, ele te persegue, amigo de trabalho. Você não pede conta em trabalho porque amigo está lá, não gosta de você. Por que tem que sair da igreja porque alguém não gosta de você na igreja? Por que tem que sair da igreja se alguém não falou com você? Não deixa nada te afastar do lugar que Deus te colocou para abençoar. A terra que Deus colocou para abençoar. Não deixa a mágoa te afastar. Não deixa as perdas. Irmão, eu estou lá agora lutando com um irmão que era uma bênção. Homem de Deus, obreiro. Eu estou lá visitando, estou colocando culto na casa dele. Por que, pastor? Ele já deve ter já uns 4 meses que não vai à igreja. Por que ele não vai para a igreja? Porque o pai dele morreu. O pai dele crente, morreu crente, obreiro na casa do Senhor em Goiânia. E o pai morreu e esse homem agora entrou numa depressão. Que ele não consegue entender, pastor, a morte do pai está massacrando ele não consegue. Ele trabalha, ele vive, mas de igreja. Irmão, o pai dele está em 1 Timóteo capítulo 6, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Mas a morte do pai fez ele perder a fé, fez ele se afastar. Eu sei que a morte é uma coisa difícil de se conviver com ela. Mas maior do que a morte é aquele que nós servimos. Porque ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem vive e crê em mim nunca vai morrer. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá outra vez. Você pode glorificar a Ele. Não deixe a dor. Eu estou citando a dor deste irmão. Às vezes existe outra dor, uma traição, um problema familiar, a perda de um filho. Há muitas dores, mas não deixa a dor, por mais terrível que ela seja, te afastar. Não deixa ela te distanciar. Pastor, mas está doendo muito. Vem gemendo, irmão. Se você não puder dar glória aqui dentro, diga pelo menos ai. Mas cada ai desse, o Espírito Santo estará interpretando na glória. Porque a Bíblia diz em Romanos 8:26 que o Espírito Santo, ele intercede por nós até por gemidos inexprimíveis. Eu não tenho palavra, mas eu estou aqui, Senhor. Eu não tenho força, mas eu estou aqui. Meu coração está moído, mas eu estou aqui. Aleluia. E você está no lugar da vitória. Você está no lugar do milagre. Há uma palavra profética para a vida de alguém hoje aqui, irmão. Você chegou aqui na dor, no momento mais angustiante que você não entende. Mas Deus está dizendo, entra para o meio. Vem para o meio, porque no meio está aquele que é maior, que sara toda a dor. Não fica de longe. Aleluia. Já estou encerrando, irmão. Aleluia. Não deixe a dor e as perdas te afastarem. Creia e se aproxima. Você crê que Deus é maior do que os teus problemas? Ah, não. Parece que eu estou tão distante. Então prega para a pessoa do seu lado e diga para ele: você crê que Deus que é maior do que os seus problemas? Você crê que Deus é maior do que os desafios que o senhor vai encontrar ali? Você crê, minha irmã? A irmã de amarelo ao lado ali, a senhora crê que Deus é maior do que os teus problemas? Então uma palavra profética para você. Hebreus capítulo 11, versículo 1, versículo de número 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que quem vai se aproximar de Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa quem se aproxima dEle.
Oh glória, eu estou sentindo Ele aqui. Urabacandaraia, eu estou sentindo a presença dEle nesta casa. Eu vou me aproximar, porque perto dEle, irmão, eu sou gigante, pastor. Perto dEle não vem não, irmão. Perto dEle eu salto uma muralha. Perto dEle eu piso na serpente. Perto dEle. Fique de pé, por favor. Aleluia. Oh, Uramandarabá. Aleluia. No livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 15, a Bíblia diz que um profeta saiu ao encontro do rei Asa. E aquele profeta vem com uma palavra de Deus para Asa. E ele disse: Rei Asa, enquanto vocês estiverem com Deus, Ele estará convosco. Se vocês o deixar, Ele também deixará vocês. Mas se vocês o buscar, irmão, eu gosto desse texto. Se vocês o buscar, Ele deixará vocês o encontrar. Irmão, você não entendeu? Se você tivesse entendido, você tinha dado glória. Eu vou dizer de novo. O profeta chega para o rei Asa e disse: Rei Asa, Deus está com você enquanto você estiver com Ele. Se você abandona, Ele te abandona. Mas se você o buscar, Ele vai deixar você achar. Ele não vai se esconder. Ele não vai pôr barreira. Ele não vai fechar portas. Se você o buscar, Ele vai deixar. É por isso que o tema aqui é esse: eu vou buscar até encontrar. Por quê? Porque Ele não está escondido. Sou eu que estava escondido. Ele está no mesmo lugar de sempre. Eu vou contar um testemunho para encerrar, pastor, e já encerro, viu? Não, tem... Eu estava num culto. Filho do meu pastor presidente tinha acabado de morrer afogado, irmão. No dia do aniversário dele de 16 anos, pastor Maciel Santana, pastor presidente de Palmas. No dia do aniversário do filho do pastor, 16 anos do garoto, guitarrista da igreja, líder do louvor. No dia de 16 anos... ele foi para o Rio Tocantins com os amigos, caiu num sumidor e desapareceu. 3 dias de luta para achar o corpo. Quando encontramos o corpo, o pastor foi que me ganhou para Jesus, me discipulou desde a minha juventude. Eu aceitei Jesus com 19 anos. Tem 33 anos que eu sirvo a Deus. Eu era como filho para ele. Eu que fui lá, eles estavam tão em choque. Eu fui lá reconhecer o corpo. 3 dias, já não tinha mais rosto, já não tinha mais mãos. Os peixes tinham comido tudo devorado. Foi uma luta, irmãos. Sepultamos o jovem. No outro mês, 30 dias depois desse fato, era o Congresso Geral de Jovens. Era o Congresso Geral de Jovens. Nós fomos: pastor, o senhor quer que a gente cancele o Congresso de Jovens? Porque nós estamos vendo que o senhor está sofrendo. Ele falou: não, deixa o congresso acontecer. Já compramos as passagens. Pregador Benedito Celso Cortes, de Minas Gerais, já está convidado. Deixa acontecer. Pastor Benedito não sabia o que tinha acontecido. Um dia, irmãos, entre esse período dos 30 dias, ele gosta de chimarrão. Eu estava na casa dele tomando um chimarrão com ele. Eu, o pastor Naum Souza Lima, o pastor Gileno, nós estávamos na casa do pastor tomando um chimarrão com ele. E ele, com os olhos em lágrima, virou para a gente e disse: eu sirvo a Deus desde a minha infância. Fui missionário na Argentina, missionário aqui em Tocantins. Onde Deus estava quando meu filho estava se afogando? Deu um nó aqui, irmão. A gente não tinha resposta. Não tinha resposta para um pai que está sofrendo. Nós só calamos. E ele fez essa pergunta: onde Deus estava quando meu filho estava se afogando? Passou-se os dias. Chegou o dia do congresso. Ele estava no púlpito. Primeiro dia, abertura da festa. Pastor Benedito Celso começou a pregar. A glória começou a descer. De repente o pastor Benedito parou de pregar e começou a chorar, a falar em mistério, chorar. E virou para ele. Eu estava do lado. Eu era vice-presidente do campo na época. Eu estava do lado dele. Ele virou para o pastor, apontou o dedo para ele e disse: há poucos dias você me perguntou aonde eu estava quando teu filho estava morrendo.
E ele disse: eu estava no mesmo lugar quando meu filho estava morrendo na cruz. Eu nunca me ausentei. A palavra para você é essa, irmãos. Eu vou buscar até encontrar, não é porque ele se escondeu, ele está sempre no mesmo lugar. Sou eu que me afasto, sou eu que me ocupo demais, sou eu que me envolvo demais, a ponto de perdê-lo de vista. Ele continua no mesmo lugar. E o que eu preciso? Eu vou procurar até eu achar ele de novo. Urabacandarai, orabandarabachandarai. Esta campanha é para que você busque até achar Deus. Essa campanha é para que você encontre a força que você não tem para servir, a força que você não tem para batizar nas águas, a força que você não tem para largar os vícios, a força que você não tem para resolver um problema com o pecado, a força que você não tem, você vai buscar nele. O diabo não vai encontrar em você um crente fraco, não vai encontrar em você um crente distanciado. Todas as vezes que ele vir, ele vai te encontrar cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. Foi por isso que Miqueias, ele disse: quem quiser desviar, que desvie. Quanto a mim, eu estou cheio do poder de Deus. Eu estou cheio do poder de Deus. O Paulo disse: Senhor, eu estou fraco. Ele disse: está fraco não, Paulo. Quando você estiver perto de mim, a minha graça te basta. Meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Se estiver perto de mim, você está forte. Eu não sei como você chegou aqui, irmãos, mas eu quero te convidar, você que chegou aqui: pastor, eu me sentia fraco. Eu estava me sentindo já lá no final do rebanho. Eu já estava me sentindo o último, já quase desgarrado. Eu quero que você saia do seu lugar, porque Deus vai mudar a sua história hoje. Não tem negócio de andar separado, não. Não tem negócio de andar disperso, não. Você vai andar de cabeça erguida na frente, cheio do Espírito Santo de Deus. Pastor, eu não tenho força para largar. Vice, irmão, eu fumava, era 2 maços de cigarro por dia. Com 18 anos de idade, tomava 1 litro de 51 por dia. Eu acordava 4 horas da manhã desse jeito assim, ó, tremendo. Eu tinha que beber pinga com 18 anos para poder ir trabalhar. Eu aceitei Jesus. Alguém disse: vai ser um processo longo. Eu digo: para mim não. Eu joguei tudo fora, cigarro, cachaça, joguei tudo fora. E digo: Deus que eu recebi, o processo é Ele quem faz. 3 dias depois, os 2 primeiros dias, quando alguém fumava, eu estava no ponto para ir para o ônibus. Quando alguém jogava uma bituca fora, eu que ganhava bem, tinha salário. Mas quando o cara jogava uma bituca fora, chegava a dar água na boca. Chegava: meu Deus, que vontade de catar aquela bituca e dar. Mas eu digo: eu não vou. Eu não tinha esse negócio de parar e fumar, tomar um cigarro na... Não, irmão. Eu não vou beber. Eu não tinha cachaça na geladeira. Eu não vou, Jesus. Eu não vou ficar fraco, eu não vou ficar preso. 3 dias. Amanheci no 4º dia. Tomei um café, era um perigo. Eu não sei se um dia você já fumou, mas o inimigo de quem fuma e quer parar é o tal do café. No 4º dia, pastora Gorete, eu trabalhava numa padaria, levantava 4 horas da manhã, a Edna tinha feito um café. E eu tomei um café, comi o pão, peguei a minha mochila, botei nas costas. Sabe que hora que eu fui lembrar que eu não fumei? Quando eu estava dentro do ônibus chegando no trabalho. Não me deu mais vontade. Eu cheguei, voltei e nunca mais fumei.